Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades que o time desenvolveu nestes últimos 15 dias. A primeira melhoria foi relacionada ao arquivo do livro caixa do produtor rural. Essa melhoria, ela disponibilizou lá nos contratos de receita, que não geram nota fiscal, a possibilidade de configurar o tipo de lançamento das receitas que será enviado no registro QCEM do livro caixa. Então, quando o cliente estiver inserindo um novo contrato de receita que não tem a possibilidade de gerar nota fiscal, o cliente terá a possibilidade de configurar o tipo de lançamento da receita que será enviada no livro caixa, neste quadradinho aí da tela. Ao editar um tipo de contrato já existente, também será possível informar esse tipo de receita, e aí, quando for gerado o arquivo do livro caixa, o registro QCEM será preenchido de acordo com o que for informado nesse combinho novo de tipo de lançamento. A outra melhoria foi relacionada ao SPED Reinf no registro R2055, que é relacionado à aquisição de produtor rural. Nós fizemos uma melhoria para quando o produtor rural tiver cadastro no CNPJ e também seja um produtor rural pessoa física, ele tenha CPF, que ele tenha a possibilidade de enviar o CPF do produtor e não mais o CNPJ como a gente estava enviando anteriormente. Então, para que isso ocorra, nós disponibilizamos lá no cadastro do fornecedor, quando o produtor rural, e quando o descritivo da natureza jurídica for 412, que é produtor rural pessoa física, ou 402-2, segurado especial, a possibilidade de configurar o CPF do produtor. Ao fazer a configuração do CPF no cadastro, a tag tipo inscri prod e número de inscrição prod será preenchido com os dados do CPF do produtor, e não mais do CNPJ. Caso o produtor rural não tenha CPF informado e a natureza jurídica for de produtor pessoa física ou segurado especial, o RP irá apresentar erro no REINF e a escrita não ficará disponível para envio. Então, vai ser necessário o cliente fazer a correção, informando o CPF, para que o XML de envio seja disponibilizado e o cliente consiga transmitir o arquivo. Se o produtor rural for somente pessoa jurídica e o indicativo de aquisição no cadastro do produtor for igual a 3 ou 6, que é relacionado à pessoa jurídica, o sistema não irá exigir que seja preenchido o CPF e vai se comportar como já é hoje, vai enviar o número do CNPJ no registro R2055. É importante informar que, recentemente, a Receita Federal lançou um comunicado informando que o registro R2055 está suspenso por enquanto. Eles tiveram um problema lá no DataPrev e esse registro, apesar de estar pronto no RP para envio, ele foi suspenso pela Receita Federal, nós tiramos ele do RP por enquanto, e assim que eles receberem novamente esse registro, nós retomamos e colocamos ele de volta no RP para que possa ser enviado pelos nossos clientes. Então, nós estamos seguindo a orientação da Receita Federal e esse registro foi removido temporariamente. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada à manutenção da receita não tributada. Nós fizemos uma melhoria nessa tela para melhorar a produtividade das alterações que o usuário possa fazer nessa tela de manutenção. Então, nesta tela, é possível incluir ou excluir códigos de receita não tributadas nos CSTs configurados no cadastro do produto. É possível fazer a manutenção individualmente ou em lote. Para realizar a manutenção, é necessário fazer a busca, né? Alguns filtros de busca foram renomeados. Então, eu coloquei aqui no layout o que era antes e como está agora. Para realizar uma manutenção, será necessário efetuar a busca e será exibido a grade abaixo e reflete o que está no cadastro do produto hoje. Para realizar individualmente a alteração, é necessário selecionar o CST e informar qual o código de receita não tributada para aquele produto.
Ao informar o novo código, o RP vai gerar uma mensagem informando se o cliente deseja realmente salvar a alteração, e se ele clicar em sim, nós vamos apresentar uma mensagem que o produto foi atualizado com sucesso. Essa manutenção também é permitida em lote, né, como já havia falado, e para isso é necessário selecionar todos os produtos que deseja que seja alterado, colocar o código da receita não tributada e clicar nesse botãozinho que tem um maisinho verde na frente. Ao clicar nesse botão, o sistema já vai replicar o código da receita não tributada para todos os produtos e vai alertar o usuário na tela. Essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas pelo time tributário. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente para os módulos comercial e operações. Então, para atender às necessidades de clientes que usam o custo bruto como base para análise de estoques de produtos e para precificação, incluímos uma parametrização nova para o valor de transferências entre lojas. Esse parâmetro novo chama-se custo bruto comercial com o envio do custo bruto para a loja destino. Ele foi inserido no parâmetro de origem de valor de transferências entre lojas e também essa mesma inserida nos parâmetros de faturamento entre CD e loja. Então, o funcionamento dele é muito semelhante ao que já existia antes, chamado custo bruto comercial. O valor da transferência vai ser, o valor da transferência sugerido pelo sistema vai ser o custo bruto comercial, desde que esse valor de custo bruto, subtraindo o ICMS de saída da operação, seja igual ou maior que o custo contábil do produto. Caso seja menor, o valor da transferência será o custo contábil somado ao ICMS da operação. Então, assim como no parâmetro de custo bruto comercial, os custos líquido e contábil da loja de origem serão levados para a loja destino para fazer média no estoque da loja destino. A diferença nesse novo parâmetro agora é que, além de todo esse comportamento que já existia antes para custo bruto comercial, nós vamos também levar o custo bruto da loja de origem para fazer média no estoque da loja destino. Então, nós temos aqui nesse slide uma simulação de como vai ser o comportamento do novo parâmetro. Então, nós temos aqui no topo uma tabela que simula uma movimentação de estoque numa loja que eu vou chamar de loja de origem. Então, suponhamos que um determinado produto, foi comprado 1.000 unidades dele, no valor de R$10,80 cada, então ele gerou aqui custo bruto R$10,80, custo líquido devido a impostos de ICMS, PIS, COFINS, ficou R$8,13, custo contábil R$8,13. Né? Aqui também tem uma simulação como fica a questão do preço de venda e a margem de lucro, baseado nos custos comerciais, que são o bruto e o líquido. Margem bruta 28%, margem líquida 18,57%. Suponhamos que tenha também um acordo que baixa o custo desse produto, então aqui nesse caso houve uma baixa de custo de R$1, tanto no custo bruto como no custo líquido, que são os custos comerciais. Nesse caso, o custo contábil permaneceu o mesmo. Nesse cenário, a margem de lucro aumenta aqui, né, porque o custo comercial baixou. Então, houve um aumento na margem de lucro aqui. Quando eu vou fazer a transferência, quer seja no custo bruto comercial, quer seja no custo bruto comercial com o envio do custo bruto para a loja destino, que é o parâmetro novo, o sistema ele vai ele vai sugerir o valor da nota de transferência no valor do custo bruto, desde que o valor do custo bruto menos o ICMS da operação não seja menor que o custo contábil. Nesse caso, foi menor, então ele não sugeriu 9,80, ele fez um cálculo que foi o custo contábil mais o ICMS da operação, que ficou 10,90. Então, essa nota saiu a 10,90 nesse produto. O custo 9,80, valor da nota 10,90. Quando essa nota dá entrada na loja destino, supondo que na loja destino não há estoque, não há saldo de estoque, então, quando ele der entrada aqui, o que vai acontecer no cenário custo bruto comercial, que é o parâmetro que já existia?
o custo líquido e o custo contábil serão trazidos, né, e para fazer média na loja destino, como podemos ver aqui, custo líquido 7,13 e custo contábil 8,94. Mas o custo bruto ele ficava baseado no valor da nota. Então nós temos aqui a entrada, né, 10,90, então o custo bruto ficou a 10,90, gerando aqui uma margem bruta menor do que estava na loja de origem. Porque o custo bruto nesse comportamento ele usa o valor que está na nota para poder dar entrada. Nesse parâmetro novo, a única diferença em todo esse processo será exatamente aqui no custo bruto, como podemos ver aqui abaixo. Quando ele der entrada na loja destino, ele vai continuar trazendo o custo líquido a 7,13 nesse caso aqui, nesse exemplo, custo contábil 8,94, mas a entrada aqui do custo bruto vai ser também da origem, 9,80, como ele está fazendo aqui no custo líquido e no custo contábil. Apesar do valor da nota continuar 10,90, mas o custo que vai entrar no estoque vai ser 9,80. Uma outra melhoria que também fizemos foi a redução da base de substituição tributária, tanto na negociação de compra do pedido, como no recebimento de mercadorias. No cadastro de produto, incluímos um campo novo para definir uma alíquota específica, né, de redução para a base da substituição tributária. Quando o cadastro de produtos estiver informando que há redução da base da ST, e quando estiver informado uma alíquota específica dessa redução, né, uma porcentagem específica, então o sistema vai usar este valor de porcentagem para fazer no cálculo a redução da base de cálculo da substituição tributária. Isso tanto na negociação de compra, como também no lançamento do item no recebimento de mercadorias. Possibilitamos no relatório de consulta de notas recebidas a busca de todas as lojas agora. Então, antes só era possível buscar uma loja, né? Você selecionava apenas uma das lojas disponíveis para poder realizar a busca. Então, agora vai ser possível fazer a busca de todas as lojas. No entanto, frisando que se a busca for de todas as lojas, então o período terá que ser de um dia. Um período mais de um dia não será possível. Mas se for selecionada uma loja específica, o sistema continuará permitindo a busca de até 31 dias. Outra melhoria que realizamos foi a segregação das permissões do parâmetro de tolerância de negociação. Então, agora segregamos as permissões do parâmetro para que seja possível consultar ou alterar. Então, a segregação gerou duas permissões. A 2408, que já existia antes, mas agora ela tem a função apenas de consulta, né, e de acesso ao menu, e a 3316, que é de alteração. Então, como podemos ver na tela abaixo, quando o cliente acessar essa opção e tiver permissão para consultar e alterar, ele vai poder fazer as alterações como era antes. Mas caso ele tenha apenas a permissão de consultar, então ele não terá acesso nessa tela aqui de regras para grupo de usuário, ele não vai ter acesso ao botão salvar. Caso, né, na parte de tolerância de alteração do custo final por grupo, os campos de alteração estarão desabilitados, ele só vai poder visualizar. A mesma coisa para a tolerância para alteração de custo final por usuário. Também realizamos uma melhoria na entrada de remessa simbólica. Na verdade, incluímos essa possibilidade que antes não tinha. No processamento de XML de notas com CFOP X949, ou 5949, ou 6949, incluímos a natureza de operação remessa simbólica para industrialização. Então, essa natureza de operação ela só vai aparecer quando a nota estiver sendo lançada pelo processamento do XML. Ao selecionar essa natureza de operação e avançar, teremos uma tela onde será possível selecionar uma nota de industrialização por conta e ordem do adquirente, que são notas emitidas pelo fornecedor. Apesar da seleção ela ser opcional, ela deve ocorrer se existir uma nota de fornecedor vinculada a esse processo, que se tiver uma nota
no processo, ela deve ser vinculada. Lembrando que ela precisa ser lançada primeiro. Então, primeiro a nota do fornecedor e depois a remessa simbólica. Mas como há casos em que não há a nota do fornecedor, somente a remessa simbólica, então nós temos a opção aqui de não vincular a nenhuma nota. Caso a nota do fornecedor seja selecionada para o vínculo, é necessário que a nota tenha o mesmo valor da remessa simbólica que está sendo lançada. Caso ocorra o vínculo com uma nota de fornecedor, a entrada da remessa simbólica não vai gerar contabilização, pois esta contabilização já ocorreu com a nota do fornecedor. No entanto, caso não tenha o vínculo, a contabilização ocorrerá com a entrada da remessa simbólica. Algumas observações importantes. A princípio, a entrada da remessa simbólica não irá gerar movimentação de estoque, assim como já é a nota do fornecedor. A tributação na entrada da nota será por padrão 0,50 ICMS nacional com suspensão e PIS/COFINS com CST 98, outras operações de entrada. Ainda sobre industrialização triangular, realizamos melhorias no retorno de industrialização. Então, realizamos as seguintes melhorias. Informar o fornecedor agora vai ser opcional. Antes ele era obrigatório. Caso ele não seja informado, somente as notas de remessa simbólica do cliente é que serão demonstradas para a seleção da nota de origem. Mas caso seja selecionado o fornecedor também, então serão listadas as notas do cliente e também a do fornecedor, que não estejam vinculadas a uma nota de remessa simbólica, como já demonstramos na outra melhoria. Então, agora vai ser possível também selecionar mais de uma nota de origem. Antes, somente uma nota de origem era possível ser selecionada. Além disso, vai ser possível também informar a quantidade utilizada e a não utilizada. Antes, somente a quantidade utilizada era informada e a quantidade não utilizada era definida pelo sistema, de forma que sempre era devolvido toda a quantidade do original do produto. Mas agora vai ser possível você devolver uma quantidade inferior à da nota original, deixando um saldo. Por isso, agora também incluímos a coluna de saldo. Nos dados adicionais da nota, serão citadas as notas de remessa simbólica selecionadas e também serão citadas as notas do fornecedor que foram vinculadas à nota de remessa simbólica, quando a mesma teve sua entrada no sistema. Também realizamos melhorias na tela de pré-transferências que são abertas pelo pedido de compra. E incluímos novas colunas nela. Então, como podemos ver na imagem, na tela de geração de pré-transferência, acessada através do pedido de compra, foram criadas essas colunas pré-transferências pendentes e transferência pendente. A coluna pré-transferências pendentes informará a quantidade referente a pré-transferências já geradas e que não foram emitidas. A coluna transferência pendente informará pré-transferências geradas e emitidas, porém não recebidas pela loja destino. Então, estas foram as melhorias desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice e eu vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. Começando, então, pela antecipação da GetNet. Então, a gente já tinha a integração com a GetNet para fazer a conciliação e baixa de cartões. Agora, a gente também tem a possibilidade de fazer antecipação. Essa funcionalidade, no momento, ela está em homologação. Se você tiver interesse em testar, é só entrar em contato com o nosso suporte. Além disso, a gente tem a melhoria na central de cobranças, né? Então, antes a gente tinha a tela que era chamada de histórico de compras, que você conseguia acessar por algumas telas, né? Por algumas outras telas, como na tela do cadastro do cliente, na análise de crédito, etc. Então, a gente alterou o nome dessa tela para central de cobranças e a gente criou um menu separado só para ela, né? Então, fica dentro do menu financeiro, tesouraria central, central de cobranças. A gente também fez algumas melhorias em relação a essa tela. Então, essa tela ela serve para poder visualizar todas as dívidas que um cliente tem em aberto e fazer a quitação na própria loja, ali na tesouraria.
Também dá para fazer pagamentos parciais, colocar formas de pagamento, fazer um pagamento com troco, um cheque de terceiro e entre outros. Então, a gente acessando a tela, a gente busca um cliente em um período e a gente vai visualizar todas as dívidas que esse cliente tem aberto em qualquer loja, né, que tenha com a empresa, né, com a rede. Para fazer a quitação, a gente seleciona as dívidas que a gente quer quitar e clica ali no botão calcular valor líquido, que aí ele vai somar todos os valores que foram selecionados, vai considerar se tem juros também, alguma coisa assim, e gera um valor líquido. Depois que a gente tiver esse valor líquido, é só a gente clicar no botão prosseguir para a quitação da dívida, né, da duplicata de cobrança, e ele vai abrir essa tela, onde a gente vai preencher alguns campos necessários para fazer a quitação, como a loja onde ele está fazendo o pagamento de fato, né? Então, a loja recebedora, a forma de pagamento, que ela pode ser dinheiro, cartão ou cheque, o valor, o quanto ele realmente vai pagar, porque ele pode fazer um pagamento parcial. Então, nesse cenário aqui, ele está selecionando R$90, mas ele pode pagar só 80, por exemplo. Pode colocar um acréscimo, lembrando que esse acréscimo ele não vai interferir no valor da dívida do que vai ser baixado, porque esse acréscimo ele é para ser usado naquele cenário onde, por exemplo, o cliente quer fazer um pagamento parcial, e aí você pode colocar um acréscimo em cima dessa operação, ou quando ele vai fazer o pagamento com cheque, que ainda tem um risco nessa operação também, mas isso não muda, né, no valor que ele está baixando da dívida dele. Então, se ele falar que ele vai pagar R$80 da dívida, mesmo que eu coloque um acréscimo, eu não vou baixar, por exemplo, se tivesse R$10 de acréscimo, eu não vou baixar R$90 da dívida, sim 80 da dívida, e esses R$10 ele vai ser um valor por fora, só relacionado ao borderô. Esse valor a receber, ele vai mostrar o total do quanto que o cliente tem que pagar, né, somando com o acréscimo, e a gente tem também alguns combos para alterar a conta contábil se for necessário. A gente tem algumas particularidades dependendo da forma de pagamento que for selecionada. No caso de dinheiro ou cheque, a gente tem que colocar uma conta caixa, por exemplo, para dizer aonde que esse valor vai entrar, em qual conta caixa esse valor vai entrar, ou da onde vai sair o troco, no caso de um pagamento com cheque de terceiro, por exemplo. Quando a gente preencher todos os campos e fazer a quitação, a gente vai mostrar essa tela onde ele vai poder imprimir o recibo da quitação. O recibo vai sair nesse formato, que vai mostrar o quanto que foi pago pelo cliente em relação à dívida, se teve um acréscimo ou não. Mas como a gente pode ver aqui no exemplo, ele mostra que ele recebeu a quantia do que foi pago da dívida e o acréscimo fica separado. Ele vai mostrar também a data onde foi feito quando foi feito o pagamento, vai trazer o número da duplicata para controle interno e vai mostrar o nome do usuário que está recebendo e a loja onde foi recebido também. No caso de um pagamento com cheques de terceiro, pode ser que o cheque tenha um valor maior do que o valor da dívida que foi selecionado, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente selecionou um valor de R$120 para quitar, mas ele recebeu um cheque de 565. Então, quando você seleciona cheque, ele vai abrir esses campos para colocar os dados do cheque para fazer a quitação, incluindo o valor do cheque. E aí, nesse cenário, é obrigatório preencher a conta caixa, porque é da onde vai sair o valor do troco. E aí, nesse cenário, quando a gente acessa a conta caixa para ver o saldo, aparece ali o valor que entrou do cheque, né, ali R$565, e o quanto que saiu de troco também, para poder ficar com o saldo certinho na conta caixa. Também dá para fazer um pagamento em cartão, e aí nesse cenário ele vai abrir os campos para preencher a autorizadora, a quantidade de parcelas, entre outros. Também dá para a gente imprimir agora um relatório de recebimentos. Então, acessando a tela da central de cobranças, a gente consegue buscar um período e visualizar o quanto a gente recebeu em cada forma de pagamento. Então, o relatório ele fica nesse formato, ele vai agrupar por forma de pagamento, então eu consigo ver em cada loja, forma de pagamento de dinheiro, nesse caso eu recebi 2 duplicatas, ele vai trazer o número da duplicata e o valor de cada uma, e na cor ali em cinza escura ele vai mostrar o total recebido em cada forma de pagamento.
E essas foram as melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora é possível fazer a conferência dos pedidos do módulo de força de vendas, limitando a possibilidade de erros na separação. Então, ao usuário entrar na tela de separação dos pedidos do força de vendas, será exibida a opção de conferência dos pedidos. Ao clicar na opção, será exibida a opção de informar o número da ordem de separação. Ao informar, será habilitado o campo de JIT e PLU, onde o usuário deve informar o JIT ou PLU através de um scanner ou manualmente. E no final, ao finalizar, é feita a conferência da separação. Uma outra melhoria que o time entregou também é na separação mobile, a quantidade de itens para separar. Então, na tela de separação mobile, foi incluída a quantidade de itens do pedido, para o usuário poder ter a ciência de quantos itens ele vai separar. Integração de transportadoras para os pedidos de e-commerce B2C. Foi incluída uma possibilidade de novas transportadoras para os pedidos de integração com e-commerce. No cadastro da integração com as transportadoras, foi incluída a opção Outras Integrações, onde o usuário deve informar a loja que está habilitada para o e-commerce e os campos necessários para a integração com o RP. Essas informações serão atreladas aos pedidos. Essas transportadoras não terão integração externa do RP, apenas vínculo com os pedidos na base do sistema, para fazer o faturamento e após fazer o embarque dos pedidos. Uma outra melhoria, agora é possível fazer o controle das impressões de etiquetas na tela de impressão de etiquetas do sistema. Esse controle, ele traz uma funcionalidade onde os usuários poderão verificar se os itens que já tiveram a etiqueta impressa têm o bloqueio dessas impressões. Então, na tela de impressão de etiqueta, será exibido um novo filtro, filtrar produtos que já tiveram a impressão das etiquetas. Esse filtro só será exibido através do parâmetro do módulo de varejo. Então, para exibir o filtro, o usuário precisa habilitar primeiro o parâmetro para que essa opção seja exibida na tela. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Criamos um novo menu chamado Cadastro de Pátio, e nele é possível informar a quantidade de vagas que o pátio possui. Ao acessar o menu e realizar a busca, é possível visualizar as vagas que foram criadas. É possível filtrar por loja, por vaga e por status. E ao clicar no botão Adicionar Pátio, é aberto um modal para informar a quantidade de vagas que deseja criar para a loja selecionada. Após a criação, é possível também editar o número da vaga dando um duplo clique sobre a vaga que deseja editar. Criamos um novo menu no mobile chamado Controle de Docas. E nele é possível verificar as docas disponíveis e encostar o caminhão para carregar ou descarregar. Então, ao realizar a busca, é informado todas as docas e os seus status. No exemplo utilizado, estão todos disponíveis. Ao clicar no botão Incluir, devemos selecionar a flag do caminhão que desejamos encostar na doca. E ao clicar nessa flag, precisamos selecionar a doca do tipo de serviço que ele irá realizar, ou expedição ou recebimento. Então, após clicar na flag e selecionar a doca e clicar no botão Salvar, ao consultar a tela novamente, é exibido o status OC ocupado. Para liberar esse veículo da doca, basta selecionar a flag da doca, que está no status ocupado, e clicar no botão Finalizar, que aí a doca fica no status disponível novamente. Essas foram as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Obrigado! Olá, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI. Fizemos uma melhoria no dashboard de análise de CRM. Nós incluímos uma aba chamada Análise Comparativa CRM, que ela vai auxiliar na análise de identificação do perfil e o comportamento dos consumidores. O menu é BI, Bluesoft Intelligence, Dashboard de Análise de CRM. Então, agora é possível escolher 2 ou mais faixas do resultado e fazer a comparação do resultado com outros indicadores.
Neste exemplo, a gente utilizou o tipo de compra como indicador e selecionamos as faixas abastecimento e conveniência. Nos gráficos apresentados, é possível comparar o resultado entre as faixas escolhidas e identificar o comportamento do consumidor, a quantidade de clientes de cada indicador. Então, aí a gente tem a comparação entre faixa etária e tipo de compra, estado civil e tipo de compra. Temos outros gráficos que fazem essa comparação. Então, basta selecionar qual indicador você quer utilizar para comparar e ele vai fazer a comparação com os outros indicadores disponíveis. Esse dashboard não chega ao nível de cliente, então se você quiser identificar quais são os clientes de cada perfil, a gente indica que utilize o dashboard de análise do histórico do consumidor e perfil do consumidor. Nossa próxima melhoria é no relatório de figura fiscal. Esse relatório de figura fiscal ele já existia, mas nós fizemos melhorias no intuito de trazer mais informações importantes do cadastro de produto para análise e validação dos dados fiscais do produto. O menu é Fiscal, Relatórios, Relatório de Figura Fiscal. Para ter acesso a todos os tributos do produto, nós adicionamos um filtro Tipo de Visualização, onde será possível escolher quais tributos deseja visualizar, de acordo com as abas disponíveis no cadastro do produto. Então, destaque, a gente deixou aí o filtro Tipo de Visualização, que a gente tem classificação fiscal, tributação federal, estadual e a regra fiscal também. Então, ele identifica aí no cadastro do produto as informações referentes à aba figura fiscal e à aba regra fiscal. Também estão disponíveis as opções configurar colunas, filtros personalizados e exportar PDF e Excel. Nossa próxima melhoria é no relatório de prazo médio de pagamento e recebimento. Reformulamos esse dashboard e agora será possível obter os dados para análise em tela e também exportar PDF e Excel. O menu é Financeiro, Relatórios, Prazo médio de recebimento e pagamento. Adicionamos os filtros Tipo de duplicata de pagamento e Tipo de recebimento, onde poderá escolher quais são os tipos específicos que deseja analisar e identificar o prazo médio. Então, aqui em destaque, nós deixamos o tipo de duplicata de pagamento, recebimento de mercadorias e despesa com serviço. E no resultado, a gente consegue visualizar qual o prazo médio de cada uma delas. Anteriormente, este relatório não apresentava dados em tela, só permitia a exportação Excel. Então, a gente reformulou para que seja possível consultar esses dados em tela sem a necessidade de exportação. Essas foram as melhorias da equipe de BI. Obrigado e até a próxima.